gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Oi, gente, tudo bom? Semana nova, cenário novo para dar continuidade ao estudo da bioquímica, certo? Hoje nós iremos falar dos lipídios. Geralmente quando se fala em lipídio, tem gente que já pensa em gordura, já pensa no colesterol, só pensa em coisa ruim, tá? Mas não é bem assim. Os lipídios são fundamentais para o bom desenvolvimento do nosso corpo. A gente precisa dos lipídios, tá bom? Antes de falarmos das propriedades dos lipídios, a importância dos lipídios, é importante falar um pouquinho sobre a parte química, já que nós estamos estudando a bioquímica, tá? Uma coisa muito importante é que eu costumo dizer, não podemos separar a biologia da química. Somos formados por elementos químicos. Biologia e química não são irmãs siamesas, mas são primas ali, ó, juntinhas, carne e unha, certo? Não podemos separar um do outro. Então, o que são os lipídios? Os lipídios são ésteres formados por álcool mais ácido graxo. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos e, por serem carboxílicos, o próprio nome já diz, tem carbono na sua cadeia. E esses ácidos graxos são ácidos que têm uma longa cadeia de carbono. Quanto mais carbono, mais apolar é a estrutura. Quer dizer, menos solúvel em água é aquela estrutura, certo? Os lipídios, eles são estruturas apolares, são hidrofóbicos, quer dizer, não conseguem se dissolver em água. Por que eu estou falando disso? A prova do Enem não é uma prova que tem biologia, que tem química, que tem física. Lá na nossa prova nós iremos encontrar ciências da natureza, certo? Então lá nas ciências da natureza, os assuntos, eles podem vir juntos, como é o caso da bioquímica. Você pode encontrar esse assunto tanto na prova de química não, né? Você pode encontrar esse assunto, às vezes a gente acha, essa questão é de química, não, essa questão é de biologia. E quando se trata dos compostos orgânicos, nós estamos falando de bioquímica, certo? Então a questão dos lipídios pode ser cobrada de várias formas, e uma delas é essa, a sua composição. Então, os lipídios são formados por álcool mais um ácido graxo, que é um ácido carboxílico. São ácidos de cadeias muito longas. E quando alguém perguntar se os lipídios são polares ou apolares, você vai dizer que são apolares. Ah, são apolares porque tem um ácido graxo. Também, né? Mas nós vamos complementar, vamos reforçar essa nossa resposta. Sim, são apolares porque tem na sua estrutura ácido graxo. O ácido graxo é um ácido carboxílico, então tem uma longa cadeia de carbono. Quanto mais carbono, menos solúvel é. Então, quanto mais carbono, menos solúvel em água é a estrutura, ok? Então aí, essa partezinha introdutória sobre a parte química dos lipídios. Gente, agora nós iremos falar sobre a funcionalidade dos lipídios, a função dos lipídios. Então, como eu falei anteriormente, tem gente que acha que é só a parte ruim, mas não, gente, tem muita coisa boa nos lipídios. Como eu falei, eles são de fundamental importância para o bom desenvolvimento do nosso corpo. Então, é importante você compreender isso, a importância dos lipídios para o nosso organismo. Bom, como eu já falei, os lipídios eles são apolares, eles são hidrofóbicos, quer dizer, eles não são solúveis em água, não conseguem ser solúveis em água, não vão se dissolver na água. Por quê? São formados por ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos, que têm uma grande cadeia de carbono. Quanto mais carbônico, mais apolar, menos amigo da água vai ser.
Outra coisa muito importante, gente, é reserva energética. Vocês já viram nos desenhos animados, por exemplo, tem um episódio do Pica-Pau que eu gosto, que é quando vai chegando o inverno. Então o urso vai lá, ele come tudo que ele consegue comer, ele vai para a toca dele e vai dormir, ele vai hibernar. Então ele passa todo o inverno lá dormindo e depois quando chega o verão, ele acorda. E todo esse tempo em que ele estava dormindo, ele não sai, que ele estava lá no inverno, ele fica dormindo e ele não sai para caçar, ele não sai para comer. Por quê? Ele já comeu e ele já tem a sua reserva energética. Então ele consegue viver tanto tempo hibernando porque fica reserva energética. O lipídio fica lá guardadinho como reserva energética para ele. Acontece mesmo com a gente? Sim, também acontece. Quando o nosso organismo ele precisa de energia, a primeira fonte que ele vai procurar são os carboidratos, né? Nós já vimos lá nos carboidratos que o nosso organismo vai produzir glicogênio, e esse glicogênio vai ficar armazenado no fígado e nos nossos músculos. Quando utiliza essa fonte energética, aí vai passar para os lipídios e essa reserva energética ela vai ficar no nosso tecido adiposo. Ai tia, mas eu sou muito magra, eu não tenho gordura. Tem sim, não se iluda, tem. Graças ao seu corpinho Tcholine maravilhoso, você tem sim. Essa gordura serve como reserva de energia. Quanto mais espesso é o tecido adiposo, quer dizer, quanto mais grosso é o tecido de gordura, mais energia você tem. É o que acontece com os ursos polares, as focas, os animais que vivem em locais mais frios. Então, eles têm essa reserva energética. Outra coisa, falando na espessura do tecido adiposo, é a propriedade dos lipídios como isolante térmico. Os ursos polares, além daquele pelo todo que eles têm, que vão servir como um cobertorzinho, como isolante térmico, os lipídios também ajudam nessa função, também ajudam como isolante térmico. E eles conseguem sobreviver porque tem essa camada de gordura muito espessa. Quanto mais espesso é a camada de gordura, mais protegido ele vai estar. Outra coisa importante, além de reserva energética, isolante térmico, é que os lipídios, eles também servem como isolante elétrico. Existe na nossa medula espinhal o que é chamado de mielina. A mielina é uma camada que envolve o nosso sistema nervoso. Essa mielina é gordura, então é como se fosse um fio do carregador do seu telefone. Você pega o seu carregador do telefone, você conecta ao seu telefone e coloca na tomada. Então aquela energia elétrica, ela vai passar para o seu celular e vai carregar o celular. Então as informações dos nossos neurônios, que são as células nervosas, elas vão passando de uma para outra, é como se elas estivessem dentro desse fio, mas elas precisam estar protegidas. Quando o fio está desencapado, você percebe que a energia elétrica ela vai se perdendo. Ela vai para algum outro lugar e, consequentemente, não chega até onde ela deveria chegar de forma eficaz. No nosso corpo também acontece da mesma forma. A bainha de mielina, ela vai ajudar a proteger essas nossas informações. Se ela está desencapada, essas informações não conseguem chegar até os nossos membros, até os nossos órgãos. Então, a informação que sai daqui, se é para chegar até aqui, se é para botar o meu braço para se movimentar, não vai conseguir. E eu não consigo movimentar o meu braço. Então, os lipídios, eles também vão servir como isolante elétrico. Outra coisa importante é que os lipídios também são estruturais.
Eles são responsáveis pela formação dos fosfolipídios, que são estruturas responsáveis pela formação da nossa membrana plasmática, que é a membrana que envolve as nossas células. Os lipídios também ajudam na formação dos nossos hormônios sexuais. Olha aí, é coisa boa também. Outra coisa é que eles são impermeabilizantes, é o exemplo das ceras. Quando você pega uma laranja, que você vê ela toda brilhosa, uma maçãzinha toda brilhosa, uma manga, né, jovem, bem brilhosa, ali, gente, é uma cera que está cobrindo para proteção, bem como a gente encontra também em folhas. A gente vê as folhas bem brilhosinhas, ali é uma cera que ajuda a impermeabilizar, e esse impermeabilizante evita a desidratação. Então, os lipídios, eles, aí no caso as ceras, vão ajudar como impermeabilizantes e, consequentemente, evita a desidratação. E outra função muito importante é que os lipídios são carregadores de vitaminas. Existem vitaminas que são solúveis em água, mas existem vitaminas que são solúveis em gorduras. E essas vitaminas precisam dos lipídios para poder serem armazenadas. Então, essas são as funções dos lipídios. GWA em ação.